Então, todos ouvindo a minha voz e vendo a minha tela. Se vocês tiverem alguma dúvida, tem uma área de chat ali, vocês podem colocar alguma questão ali no chat e a gente vai alinhando, e a ideia é que a gente possa estar sempre interagindo. Então, por favor, coloquem dúvidas, questões ali no chat. A gente vamos começando agora às 8 horas, às 21h30 a gente faz um intervalo aí de uns 15 minutos, se levantar, tomar uma água, ir no banheiro, certo? Então, uma pequena parada às 21h30, para a gente fazer esse intervalo. Esse aqui, essas primeiras aulas é uma aula relativamente teórica, então é importante a interação de vocês, que a gente possa, então, estar respondendo, né, reagindo o mais rápido possível à expectativa de todos. Nós somos em torno de 32 pessoas, então me deem só um delay para responder alguma questão ou outra, tá certo? Bom, então a nossa ideia desse curso, ele surgiu há um bom tempo, a gente levou um certo tempo para formatar ele. Eu vou fazer uma pequena apresentação de quem eu sou. Meu nome é Jarley Nascimento, eu trabalho já há um bom tempo com SAP. Eu comecei num projeto lá em 2000, numa grande empresa aqui no Sul, a gente implementou SAP no Brasil inteiro, e a primeira coisa que eu fiz foi fazer uma integração com o módulo de QM. Na época, a gente usava uma linguagem chamada Visual Basic. De lá para cá, eu trabalhei bastante com a área de produção e lá por 2009, 2010, eu migrei para a área de financeira, para a área de controladoria e finance. Ao longo desse tempo, trabalhei com muitas outras coisas, com MES, fui responsável nacional pelo MES numa siderúrgica, depois trabalhei com muita integração, fiz alguns projetos. Atualmente estou num grande projeto numa empresa aqui no Sul, que tem unidades no mundo inteiro, até agora, de manhã, algumas horas atrás, eu estava com uma reunião com o pessoal nos Estados Unidos. Então, a gente pode trocar algumas informações, às vezes, lidar com times globais, times locais, é essa experiência que eu estou procurando passar para vocês. Inclusive, a gente vai procurar entrar em alguns detalhes aí de coisas que não são muitas vezes apresentadas na academia. O que é uma request, o que é um GMO, o que é uma especificação ABAP, o que é ABAP, né? E também fazer esse roadmap aí na introdução de metodologias e frameworks que estão hoje em dia bastante utilizados e que nós podemos trazer para dentro do SAP, sem problema nenhum. Então, por favor, sintam-se à vontade. Se vocês acharem interessante, me adicionem lá no LinkedIn, tá? Eu procuro sempre colocar muitos artigos, inclusive eu tenho alguns artigos na área de Activate, de metodologia, procuro sempre estimular o pessoal e passar conhecimento nessas áreas. Então, se vocês acharem interessante, pode me acrescentar lá no LinkedIn. Eu também coordeno o grupo de usuários de SAP aqui no Rio Grande do Sul. Se vocês acharem interessante participar desse grupo, serão muito bem-vindos. Nós procuramos realizar palestras e eventos relativos a SAP para disseminar o conhecimento entre as pessoas. Isso é uma coisa que a gente vai falar no terceiro dia, que é o comportamento do consultor. Eu vou ter algumas dicas de LinkedIn, de participação e networking também, né? Então, sintam-se à vontade para poder participar desses grupos. Aqui é ligado a sucesso, né? O ano passado, se vocês acharem interessante, em função da experiência e de muita coisa que a gente acaba vendo, eu acabei escrevendo um livro sobre a área de produção, está disponível na Amazon, e nós vamos, depois, ao final do curso, sortear um exemplar desse livro para os participantes. Então, sintam-se à vontade para comprar o livro, para ler o livro, não vou ficar muito agradecido. A gente vai procurar também, ao longo do evento, colocar muitas coisas relativas a processo, né? Literatura, conhecimento, aquilo que agrega quando a gente chega num cliente para poder entender a situação desse cliente, né? Então, vamos estar colocando isso aí também, tá certo? O que mais que eu poderia colocar de início para vocês? De início é isso que nós vamos estar conversando, tá? Uma coisa muito importante, que nós vamos estar começando a conversar depois, eu acredito muito nessa definição, né?
Uma vez estava lá o Peter Drucker num evento, e aí ele perguntava para as pessoas: qual é o seu negócio? Qual é o seu negócio? E o cara falava: meu negócio é seguro, meu negócio é farmácia, medicina. Ele dizia: está errado, teu negócio é treinar e desenvolver pessoas. A coisa mais importante que uma empresa pode fazer é desenvolver as pessoas que estejam, os colaboradores, funcionários, não importa como é que tu chame, mas o importante é desenvolver. E a nossa ideia nesse curso é justamente essa, né? Aqui tem um roadmap do curso. Então, na primeira aula, a gente vai fazer essa apresentação, tentar entender um pouquinho do cronograma aberto, alguns conceitos e entrar nessa área de framework, né? Na aula 2, vamos conversar um pouquinho mais sobre o que é PMO, GMO, SOD, alguns outros elementos e artefatos relativos ao projeto. E na aula 3, enfim, falamos sobre o comportamento do consultor, algumas dicas, alguns valores de mercado, como é que está rolando. E vamos conversar também sobre o novo SAP, digamos assim, que é o S4HANA. Né? A minha primeira experiência que eu tive com S4HANA foi lá na verdade, não era S4HANA, era com HANA. O nome ainda estava a ser decidido, foi lá em 2012, quando a gente teve uma oferta de uma consultoria para poder implementar ele como banco de dados. Mas a ferramenta evoluiu muito, tá certo? Um lembrete sobre o nosso curso, tá certo? Dia 3, na verdade, começando às 8 horas e terminando às 11 horas, né? E tudo aquilo que a gente já viu. Vocês devem ter recebido esse e-mail onde mostra para vocês o acesso que vocês vão ter lá ao ambiente do curso, né? Algumas coisas que a gente vai ver aqui, apesar de ser teórico, vocês já podem se logar e acessar o nosso sistema lá, né? O ambiente que a Chromos está disponibilizando para todos, tá certo? Então é só instalar o SAP Logon, já tá, a última versão que eu tenho aqui nessa minha marca é 7.5, eu acho que já está na 7.6, se não me engano. E aí vocês colocam ali para poder adicionar uma nova entrada. Add new entry, né? E aí coloquem lá o que está lá no e-mail que vocês receberam, tá bom? Com a string de conexão, e isso aqui é a primeira coisa que a gente vê como consultor, é como se logar no ambiente, como acessar os ambientes. Vocês percebam que na mesma tela de logon vocês podem ter vários acessos, né? Pode ter várias empresas para as quais vocês estejam prestando serviço, né? Então, essa é uma coisa bastante interessante. Tá bom? Então, o e-mail, todo mundo confirmado, todos os usuários estão neste e-mail, e baixem lá o SAP Logon para vocês poderem ter acesso. Nós vamos ter, então, 3 encontros, hoje, amanhã e quinta. A ideia é que esse encontro seja bastante interativo. Se vocês tiverem dúvidas, deixem aqui no chat ou me mandem por e-mail. Eu estou colocando meu e-mail no chat, tá? Me mandem e-mail o mais rápido possível. Então, se vocês tiverem alguma coisa que vocês queiram destacar ou algo que não ficou muito bem claro na nossa conversa de hoje, por favor, retornem o e-mail, né? Essa é a ideia, que normalmente o pessoal, uma figura de tudo que a gente está percebendo, né? Não é bem verdade, claro, né? Então, nós vamos ver todos os módulos principais aí do sistema. A ABAP não está entrando nessa primeira carga de curso, mas a gente vai ter uma visão de ABAP aqui nesse material. Principalmente porque a gente vai ter uma relação muito forte com a ABAP. Nós vamos ter que estar muitas vezes definindo especificações funcionais, definindo algumas situações. Com o S4HANA, há uma pequena mudança na qual a gente vai ser exigido de nós um pouquinho mais de interação, né? Nós vamos ter que entender um pouquinho mais da parte de Fiori, e aí muda alguns aspectos. E eu quero passar isso também para vocês. Eu entendo que amplia um pouco. Se tiver alguém que é ABAP hoje aqui no curso, ao final, lá na quinta-feira, a gente vai ter conversado um pouquinho sobre SAP Cloud, sobre integrações, sobre API, algo que dá CDs, né? Algo que vai oportunizar bastante coisas para nós, para quem gosta de programar e de desenvolver. Então, essa foi a ideia do curso, né? Financeiro,
normalmente, quer dizer, a gente situa o sistema SAP em cima desses 5 módulos, que financeiro é obrigatório, financeiro começa a parte regulatória da empresa, a parte que eu apresento para a sociedade, a parte que eu tenho lá meu balanço, né? Então é a parte obrigatória da empresa, e ligado ao financeiro tem uma série de aspectos também. Para poder conduzir tudo isso, a gente precisa usar o ciclo comprar, produzir e vender, e é representado pelos 3 módulos aí, que é o módulo de MM, PP e SD. Então, eu preciso comprar material, matéria-prima, depois eu produzo isso e acabo vendendo. É claro que nem tudo que eu compro eu estou produzindo, né? Atrelado a isso, e isso é uma coisa muito forte em muitas empresas, é o módulo de QM, né, de qualidade, muito forte na indústria automobilística. Então é obrigatório, é essencial, eu diria, o módulo de QM. Eu já fiz alguns projetos em indústrias automobilísticas, então a gente tem que ter é obrigatório isso, ele é muito importante. E a gente achou interessante incluir o módulo de QM para que ele porque você pudesse entender a relação do QM particularmente com esses 3 módulos aí, né? Cada empresa pode ter uma definição do QM, uma forma de lidar com o QM, mas eu entendo qualidade extremamente importante, principalmente quando a gente está falando de lean manufacturing, de retrabalho. Vocês vão entender isso ao longo do curso, ao longo do processo, o quão importante é ter isso aí muito bem controlado. Finalmente, a gente tem um módulo de CO, de controladoria, na parte onde a gente vai entender toda essa relação de custo, né, de montagem de custo, de alinhamento de custeio no SAP. Eu preciso saber todos esses módulos. Olha, tem gente que manja 1, 2, 3 módulos. Existe uma certo preconceito, às vezes o cara chega e diz, não, eu manjo de MM e de PP. Tu entende de tudo, é impossível. Não, tem gente muito boa que entende de MM e PP, porque eles estão, modos logísticos, estão muito próximos. Tem gente que entende muito de MM e SD, de CO e PP. Por favor, não disseminem esse preconceito quando alguém diz que manja 2, 3 módulos, de achar que é uma falácia. Tem gente com muita experiência que realmente domina 1, 2, 3 módulos. Contudo, vocês vão perceber que dentro de cada módulo tem uma quantidade enorme de submódulos. Tem vários módulos e tem outros módulos que muitas vezes fazem parte daquele processo, né? Então, WM está lá ao redor dos 3 módulos, né? Tem ainda módulos como manutenção, que é o PM. Então, tem vários outros módulos que se relacionam, e também cada módulo tem, muitas vezes, submódulos. E aí tem pessoas que manjam muito de um módulo e muitas vezes não entendem de algum submódulo. O cara pode manjar de FI, por exemplo, dominar FI, ter todo o domínio de FI, mas muitas vezes talvez não domine tanto assim a parte de ativo, de FIA, né? E isso tudo nós vamos estar conversando entre nós aí, tá bom? Então, essa é uma ideia de módulos. Tem mais módulos no SAP, tem muito mais módulos no SAP, particularmente no ECC, e a gente vai estar percebendo isso, essa grande oportunidade de entender isso, né? Uma das primeiras coisas que um consultor tem que fazer, deve fazer, deveria fazer, é entender a organização estrutural da empresa que ele está trabalhando, né? Então, ele entender essas questões muito importantes que são o que define a empresa que ele está trabalhando. Quando a gente está iniciando um projeto, quando a gente está entrando no projeto, ou ao longo desse projeto, não importa se é ECC, se é S4, seja o tipo de implementação que eu estou fazendo, eu tenho que entender e ter pelo menos este mapa, né? Se vocês forem trabalhar com a parte de integração, se vocês forem trabalhar numa empresa, se vocês forem funcionários de uma empresa, é importante vocês ter todo o sistema de vocês mapeado, né? Mas começando por aqui já é uma grande coisa, porque aí o consultor ou alguém que vai atender
ou vai dar algum apoio, consegue ter essa foto da empresa, né? Então, entender o que é o mandante. No nosso caso aqui, nós vamos estar trabalhando com 2 mandantes, 150 e 160. O 150 é o ambiente que a gente estava usando para fazer toda a parte de customizações, e onde, como o Samuel comentou, onde a customização é aberta, ou seja, o consultor pode ir lá e qualquer um poderia ir lá e fazer alterações no ambiente. Já o 160, a customização é fechada. Não significa que eu não possa navegar na customização. Eu só não posso alterar nada, né? Logo em seguida, nós temos um plano de contas. Isso é tudo, é o cara de FI que tem que fazer isso. Nós teremos a área de resultados e a área de contabilidade de custo. Normalmente, o cara de CO que faz isso. A empresa, né? E a empresa vai se chamar empresa Bike. E a empresa, no Brasil, aliás, a empresa define a minha organização. No Brasil, a empresa vai estar atrelada ao CNPJ. Então, quando eu defino uma empresa para o Brasil, eu defino lá o meu CNPJ, né? E também, muitas vezes, eu tenho que colocar também coisas como inscrição estadual, né? Local de negócio. Então, tem uma série de situações atreladas à empresa. Atrelada à empresa, tem minha organização de vendas, que vai ser visto com o pessoal de SD, organização de compras, grupo de compradores, que faz parte do módulo de MM, né? E logo depois eu tenho o centro. Neste centro, eu vou estar atrelado à minha filial, porque no Brasil eu preciso emitir nota. Percebam, eu estou falando muitas coisas no Brasil. No Brasil, nós já vamos entender um pouquinho mais o que significa estar no Brasil, né? E aí eu tenho os depósitos embaixo desse centro, tá certo? Eu posso estender um pouquinho mais essa situação do depósito se eu tiver um outro módulo chamado WM, né? Então, vamos colocar aqui no nosso, não faz parte do nosso curso. Mas é muito importante entender essa estrutura e também entender isso no projeto a qual eu esteja trabalhando, né? Teve mudanças muito fortes que nós vamos olhar lá na frente em relação ao S4. O S4 ele exige algumas coisas que por enquanto no ECC são opcionais. Mas nós vamos fazer essa comparação lá na quinta-feira daquilo que existe no ECC e daquilo que tem no S4. Quinta-feira vai ser um papo sobre... Vamos iniciar na sala na quinta-feira sobre S4 e sobre essas diferenças que nós estamos vendo agora. Tem uma boa notícia que... Bom, eu vou comentar isso depois em relação ao S4, tá? Sei que parece uma bobagem isso que a gente está falando. Eu gostaria muito de destacar isso, porque tem um amigo meu que me falava uma coisa muito importante. É óbvio que o SAP é um sistema online e é um sistema em real time. É óbvio para nós, mas muitas vezes para o cliente não é óbvio, para quem nós estamos implementando não é óbvio, né? E isso significa dizer que isso significa que muitas vezes aquilo que é óbvio para mim precisa ser dito para o cliente. Aí fica a primeira dica: quando vocês estiverem trabalhando com um cliente, vocês têm que colocar aquilo que vocês acham que ele não precisa de explicação, que ele já entendeu. É importante informar isso para que todo mundo esteja, como o pessoal comenta, na mesma página. O RP, o conceito atual de RP, é um sistema na qual tudo que está acontecendo de forma online, né, de forma imediata e em tempo real. Ou seja, e particularmente tudo isso está acontecendo e sendo vinculado à área financeira. Então, quando eu dou a entrada de mercadoria, imediatamente aquilo já tem a sua gestão logística e a sua gestão contábil. Eu tive um projeto há muito tempo e recentemente eu também tive um projeto onde simplesmente o pessoal fazia toda a parte logística, né? Baixava material, fazia toda a parte de entrega, vendas, e ao final do dia, à noite, rodava um batchzinho, rodava uma rotina, rodava um programa que fazia a atualização financeira.
inclusive, eu já participei de projetos em empresas grandes, onde toda a gestão era praticamente feita em Excel, né? Então, é importante isso, nas reuniões iniciais com o cliente, entender o que ele está usando. Nós podemos nos surpreender que grandes clientes, tá certo? Eu estou falando de projetos nas quais eu vi com valores, empresas que têm faturamento grande, empresas realmente grandes, 600, 700, 800 milhões, onde os sistemas de gestão eram muito precários, muito precários. E aí a gente vai estar fazendo alguma coisa e as pessoas vão estar talvez numa outra perspectiva, né? Nessa empresa que eu estou nessa empresa pela qual eu passei, a pessoa me disse: não, Jarley, não te preocupa, que a mercadoria eu vou entrar com ela à mão, não precisa o sistema registrar, eu entro com a mercadoria à mão e depois o pessoal da área de TI faz a atualização necessária. Não é assim que funciona no sistema como o SAP. Tem que fazer tudo da forma correta, né? Quanto mais fizermos dessas formas não, digamos assim, canônicas, nós estaremos empurrando problemas, tá certo? Então, o grande salto, inclusive, de um sistema como o SAP, ele é por conta desse relacionamento financeiro, ou seja, a empresa, o acionista tem uma visão da empresa online de toda a gestão financeira e contábil dela. Isso dá uma seriedade, isso mostra um perfil muito importante para a empresa, né? Isso dá uma perspectiva muito boa. Particularmente, pessoal, muitas empresas, no Brasil, inclusive, foram compradas por empresas lá fora. E esse cara lá fora, ele quer ter confiança no inventário, no balanço financeiro, na demonstração financeira, no DRE, ele quer ter confiança em tudo isso. E o SAP é um dos poucos sistemas que não tenha, quer dizer, não é que não tenha, né? É muito difícil a gente fazer qualquer alteração direta, e essas alterações ficam registradas, então é muito complicado, é um sistema extremamente robusto, extremamente confiável, né? Precisamos de ter isso em conta em relação ao que nós estamos adquirindo, a confiança. Sem contar que isso nos coloca, nossa empresa, num patamar, como diria o grande poeta Bruno Henrique, é outro patamar, né? É outro patamar de perspectiva. O que vocês estão aprendendo aqui de SAP é a mesma coisa que vocês estariam usando se estivessem na China, se estivessem na Inglaterra, se estivessem nos Estados Unidos. As mesmas transações dentro de um dos sistemas mais usados no mundo, né? Buenas. Acontece que existe um pequeno, grande detalhe. O Brasil é o pior país para implementar ERP do mundo. Do mundo. A SAP tem um grade, aqui tem um nível de complexidade, e aqui tem um pequeno detalhe. Ele está colocando o Brasil junto com a Índia, né? O que não é verdade, é que só dentro do grade de dificuldade vai de 1 a 6. E tanto o Brasil quanto a Índia atingiram 6. Tem países complicados também. Polônia, Espanha, Rússia, são complicados. Mas nenhum deles é tão complicado quanto o Brasil. Isso aqui para a Índia não é tanto verdade, porque a Índia consome em média para fazer uma regulamentação fiscal, ou seja, tudo aquilo que vocês devem ouvir falar lá da área fiscal, como a parte de SPEDs, de relatórios fiscais, a Índia leva em torno de 300 horas por ano, né? E o Brasil leva em torno de 2.600 horas. Eu faço um desafio para vocês. Quando vocês saírem amanhã, quando vocês estiverem amanhã participando, voltando para a empresa de vocês, eu faço um desafio. Deem uma olhada na área fiscal de vocês. Parem para conversar um pouquinho com o pessoal da área fiscal, né? É muito importante essa perspectiva de o consultor, o bom consultor, é o cara que a gente vai olhar isso em outros momentos, mas é o cara que o cara tem que ir na área, ele tem que ir olhar, ele tem que ir verificar. O cara de PP tem que ir para a área. Então, eu faço um desafio de todos vocês, amanhã,
Deem uma olhada na área fiscal, conversem 10 minutos com o pessoal fiscal. O nível de complexidade que existe no Brasil, ele é absurdo. Isso é um grande problema, porque quando vocês forem conversar com o pessoal americano, com o pessoal lá fora, com qualquer pessoal lá fora, se vocês tiverem o controle de vocês numa empresa lá fora, vai ser comum ter reuniões externas. É muito complicado explicar o que é o ICMS, o que é substituição tributária, né? O que são essas anomalias para eles, né? É muito difícil explicar tudo isso. É muito difícil explicar o que a gente está enfrentando agora, que o ano que vem vai ter que todo mundo entrar, um bloco K. Então, essas questões que circundam, que para nós já são normais, é muito complicado de explicar para eles, né? Como é que isso funciona. Então, nós temos que ter um domínio muito forte disso, né? Inclusive, a dificuldade se espraia não só para a área fiscal, mas RH é muito complicado. Inclusive, é um módulo que tem muito pouco, um módulo que tem muita oportunidade, né? Tem muita integração social, muita integração tem muita integração de customização e de entendimento, né? Tem algumas coisas que, é claro, que são obrigatórias e que não é somente uma exigência do Brasil. Transfer price, imposto de renda, o S-Gap. Então, essas coisas elas estão atreladas aos nossos sistemas. Nós vamos ter que configurar tudo isso e entender tudo isso. E tem algumas coisas que são muito específicas somente do Brasil. A gente chama isso de localização. Vocês vão ter oportunidade de olhar localização em MM, em SD, particularmente a parte de impostos, de pricing, vocês vão montar tudo isso lá em MM e SD. Na área de FI, tem também algumas peculiaridades que vocês vão olhar, por exemplo, a parte de banco no Brasil, né? Você sabe que é uma coisa bastante interessante. Existe um padrão brasileiro, a FEBRABAN tentou definir um padrão de layout. Quando eu pego lá o arquivinho que eu vou pagar um fornecedor, vou receber alguma coisa, deveria ter um layout único para aquilo ali. Só que esse padrão, no Brasil, se transformou que cada banco tem o seu padrão. Então, cada banco tem a sua dificuldade de configuração. Quando a gente implementa o SAP, ele já vem com alguns bancos pré-instalados. A gente vai falar lá um pouquinho sobre best practices, quando a gente entrar no tema sobre melhores práticas, né? Nós também temos uma coisa muito forte de localização na área de controladoria, no CO, se chama Material Ledger. Material Ledger foi desenvolvido lá atrás para o Brasil. Muitas empresas usam o Material Ledger lá fora. Então, vocês vão ver Material Ledger, às vezes, usado em empresa americana, eu tenho uma empresa na Ucrânia que usa Material Ledger, porque ele dá uma análise, um poder de relatório muito grande, muito bom, né? Um poder de análise de movimentação de material. Material Ledger, livro do material, livro de movimentação do meu material, né? Com o S/4HANA, o Material Ledger passa a ser obrigatório. Mas não uma parte que vocês vão ver lá em CO, que nós vamos procurar ver na quinta-feira, tem um pedacinho do Material Ledger que não é obrigatório. Então, se tu for botar uma empresa de varejo, por exemplo, que não tem Material Ledger, tu vai instalar ele até um certo passo. Depois não precisa fazer a parte de cálculo de custo real. Então, aqui tem sigla pra caramba, essa é a realidade brasileira, né? Tem uma exame informática que explicita isso muito bem, está toda em inglês. Eu sugiro que, se vocês puderem comprar essa exame informática, ela é uma revista que eu acho que deve estar em sebo, ou deve estar disponível na biblioteca. Ela explica tudo isso, e é importante para a gente poder estar explicando isso para o pessoal lá fora. O ano retrasado, eu tive numa empresa, juntamente com a SAP, justamente para falar sobre isso. Porque o americano chegou e disse: olha, a gente acabou de instalar uma implementação no México e foi 3, 4 semanas. Foi copiar, colar, foi muito fácil. Bom, e ele achava que instalar no Brasil ia ser a mesma coisa, ia ser muito fácil. Vocês sabem que lá nos Estados Unidos, o cara manda a mercadoria para o México com o papel do pão, né?
Aqui no Brasil, a gente não atravessa a rua, tu não consegue mandar de um depósito para o outro lado da rua se não tiver uma nota fiscal, né? Algumas empresas, aqui em Porto Alegre tem um caso, uma empresa que construiu uma passarela entre os depósitos para não precisar estar emitindo nota fiscal. E tem algumas empresas que têm regime especial. Olha só, a gente faz isso é muito comum no Brasil. Cria-se uma lei, cria-se uma obrigatoriedade e logo em seguida se cria as exceções.